Olá, como estão vocês, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Eu quero, nesta hora, mencionar aqui mais uma, mais uma doutrina, porque a doutrina ela se divide em falsa doutrina e em doutrina verdadeira. Então a gente está debatendo as falsas doutrinas. E uma dessas falsas doutrinas chama-se a mariolatria. Aleluia. Mariolatria, a gente sabe muito bem que a palavra vem da palavra Maria, mariolatria. E latria significa adoração. Muitos de nós, eu sei que adora Maria. Muitos seres humanos fazem de Maria uma deusa, não é verdade? E adoram a ela. O marianismo é um elemento que descaracteriza o catolicismo romano como religião puramente cristã. Eu quero ler aqui em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui já está falando que é um só, né? Mas para que a gente vai ficar falando que existe um só, se tem várias pessoas dizendo que Maria é medianeira, mediadeira. Eu não entendo, né? Eu não entendo como os homens complicam e nos deixam assim, sem saber o que falar. Mas nós vamos falar. Vamos falar a verdade. Vamos falar para você, aleluia, que você passe a adorar somente um só Deus, o nosso Deus. Aqui tem uma leitura diária, de segunda a sábado. Segunda você lê Lucas 2,7, que fala Jesus, o filho primogênito de Maria. Terça, Marcos 6,3, outros filhos de Maria. Quarta, Mateus 1,25, José não conheceu até que nasceu o seu primogênito, Jesus. Quinta, João, capítulo 2, versículo 3 a 5, Maria mandou obedecer a Jesus e não a ela mesma. Sexta, Lucas 1, 46, 49, Maria afirma ser salva pelo Senhor. E sábado, João 19, 25, 27, Jesus encarregou o apóstolo João para cuidar de sua mãe. Eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 38. Diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 27. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. 28. Entrando o anjo, ela estava onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. 29. Vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. 30. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus.
34 agora. E disse Maria ao anjo: como se fala isso, visto que não conheço varão? 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o Espírito Santo, ou seja, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. 37. Porque para Deus nada é impossível. 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Um comentário a gente pode fazer aqui a respeito, dizendo o seguinte: o culto a Maria é o divisor de águas entre católicos romanos e nós evangélicos, né? O culto a Maria é o divisor de águas, o que nos separa da Igreja Católica, né? É o culto a Maria. Eu acho que se não houvesse culto a Maria, se houvesse, aleluia, um entendimento de que Maria é serva de Deus, como uma escolhida de Deus, e não uma deusa, e não uma divina, uma mulher divina, se fosse considerada apenas como a mãe do Senhor Jesus e não a mãe de Deus, eu creio que a gente estava se unindo praticamente na adoração ao Senhor. Fora aquelas, claro, né? Tirando também aquelas práticas idólatras, que seria fazer estátua, imagens, esculturas, se prostrar diante delas, porque isso está na Bíblia, é um dos mandamentos que Deus fala para Moisés. Não farás para ti mais escultura que há no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem se prostrarás a ela, porque eu sou o Senhor. Se eles seguissem essa palavra também, estaria muito bom, né? Mas infelizmente eles seguem, fazem, cometem esse tipo de, na minha opinião, um erro. Então, vamos continuar aqui. O clero romano confere a Maria a honra e a glória que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus. Esta substituição é condenada nas Escrituras Sagradas e, como resultado, conduz o povo à idolatria. Reconhecemos o honroso papel de Maria na Bíblia. Qual é o papel dela? Nós reconhecemos ela como a mãe do nosso Senhor e o nosso Salvador, sim, Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus deixa claro que ela não é coautora da salvação. Sim, ela não salva ninguém. A Maria nunca disse que ia salvar, né, um pecador. Não, ela não serve para isso. Muito menos ela é divina. É, portanto, pecado orar em seu nome? Claro. Como colocar Maria para dirigir um cântico de louvor para ela? É errado isso. O que é a mariolatria? Bem, já que você está insistindo, o que seria isso? Eu vou falar para você que a idolatria, o termo vem de duas palavras gregas, eidolon,
que significa ídolo, imagem de uma divindade divina pagã, e latreia, serviço sagrado, culto. Idolatria é a forma pagã de adoração. Adorar e servir a outros deuses são práticas condenadas pela Bíblia. No Decálogo está escrito no Êxodo 20, versículo 3 a 5. Também nas páginas do Novo Testamento, portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Então, havia uma ordem expressa na Bíblia Sagrada para nós fugirmos da idolatria. Por quê? Porque é claro que isso ofende a Deus, né? Vamos lá, adoração. Os dois principais verbos gregos para adorar no Novo Testamento são proskinio, que significa adorar, no sentido de prostrar-se, e latreuo, que significa servir a Deus. A Bíblia, à luz da Bíblia, podemos decidir adoração como serviço sagrado, culto ou reverência a Deus por suas obras. Os principais elementos de culto são... Quais são os principais elementos de culto? Pela palavra de Deus nós sabemos. Oração, Gênesis 12, 8. Louvor, 66, verso 4. Salmo 66, verso 4. Leitura da Bíblia, Lucas 4, 16, 17. Pregação ou testemunho, Atos 29. E oferta, Deuteronômio 26, 10. Culto a Maria. O termo mariolatria vem de Maria, forma grega do nome hebraico Miriam, e de latreia. A mariolatria é o culto ou adoração a Maria estabelecidos pelo catolicismo romano ao longo dos séculos. A Bíblia ensina que é somente a Deus que devemos adorar. Em Mateus 4 você vê isso. Aleluia. Também em Apocalipse 19, 10 e 22, versículo 8 e 9. Maria foi salva porque creu em Jesus, e não meramente por ser a mãe do Messias. Lucas 11, 27 e 28. Somente a Deus devemos cultuar, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Está escrito em Mateus 4, 19. Aqui era a tentação de Jesus, em Mateus 4. Aí, a partir do versículo 3, 4, 5, ali fala da tentação de Cristo. E uma das coisas que o diabo tentou Jesus é fazer com que ele adore a ele. Só que Jesus disse, a respeito disso, Jesus falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Os romanistas ajoelham-se diante da imagem de Maria e dirigem a ela orações e cânticos. E aí? Glórias a Maria. Agora que sim. Maria no catolicismo romano. O clero romano vai além do que está escrito em relação à Virgem Maria. No livro de As Glórias de Maria, de Afonso Liguori, canonizado pelo Papa, Jesus ficou pequenino diante de Maria. Segundo Liguori, nossa salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que chamarmos
por Jesus. Olha aí. A Santa Igreja ordena um culto peculiar a Maria. Essas são algumas declarações que suas crenças mariolátricas, essas são as declarações de suas crenças mariolátricas. O que se vê hoje é a manifestação ostensiva e orgulhosa da mariolatria nos adjetivos usados nos automóveis. Para humanistas, Maria é mais importante do que o próprio Jesus. Rapaz, hein? Isso aí já está deixando claro, aleluia, de que, aleluia, estão tentando apagar a adoração ao Senhor, trocando o Senhor por um ser humano. A posição oficial do Vaticano. O clero romano nega terminantemente que os católicos adoram a Maria, o que é oficialmente confirmado pelo Vaticano. Todavia, é muito comum o tradicionalismo, trocadilho católico, adoração e veneração. Aleluia. Mas as declarações de Ligori e as práticas dos católicos não ajudam a corroborar a afirmação dos humanistas. Uma análise honesta do correto conceito da palavra adoração, conferindo com o marianismo dos católicos romanos, prova de maneira irrefutável que se trata de adoração. Maria na liturgia do catolicismo. Contradições de Roma. O catolicismo romano jamais admitirá que prega a divindade de Maria. O catolicismo romano jamais admitirá que prega a divindade de Maria, mas da mesma forma que nega a adoração a ela. Entretanto, os fatos falam por si só e provam o contrário. Ela é também chamada de Rainha do Céu, pagã da Assíria, ou seja, mesmo de uma divindade pagã da Assíria. Existia também uma rainha do céu que era pagã da Assíria. Isso está escrito em Jeremias 7:18, 44, versículo 17 a 25. É parte de sua liturgia a reza Salve a Rainha, Salve Rainha. Orações a Maria. A Bíblia expressa ser somente Deus onipotente, onipresente, onisciente. Jeremias 10:6, 23, 24, 1 Reis 8:39. Se Maria pode ouvir esses católicos que hoje são mais de 1 bilhão em toda a Terra, como pode responder a orações de todos eles ao mesmo tempo? Ou ela é deusa, ou esses católicos estão numa fila interminável, aguardando a vez de suas orações serem atendidas. Distorções litúrgicas. A oração litúrgica dedicada a Maria é desenvolvida pela Igreja Católica Romana, evoca: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essas palavras são tiradas de Lucas 1:28. Mas
a parte final, ela não é bíblica. Ela foi acrescentada em 1508. 1508, a parte final dessa oração. Essa oração é uma abominação aos olhos de Deus, pois não é dirigida a quem dê direito. 1 Timóteo 2, 5. O que diz lá em 1 Timóteo 2, 5? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2, 5. Mãe de Deus. A palavra grega mãe de Deus, né, originalmente significa portadora de Deus. A expressão mãe de Deus foi usada em razão das controvérsias cristológicas da época para dar ênfase à divindade de Jesus. A Bíblia diz que Deus é eterno, está em Salmo 90, versículo 2, e Isaías 40, versículo 28. Leia aí e confira. E como tal, não tem começo. Como pode Deus ter mãe? Eu pergunto, como pode Deus ter mãe? Há contrassenso teológico nessa declaração. A mãe é antes do filho. Isso pressupõe a divindade de Maria, né, que seria antes de Deus. Mas ele existe por si mesmo. Êxodo 3, 14. O concílio de Calcedônia, em 351, declarou o termo como mãe do Jesus humano. A Bíblia descreve que Maria é mãe do Senhor Jesus, do Jesus homem, e nunca mãe de Deus. Nunca, não está escrito isso na Bíblia. Maria, mãe de Deus. Não existe essa frase. Mas o que existe é que ela é mãe do Jesus homem e nunca mãe de Deus. Está em Atos capítulo 1, versículo 14. Outras tentativas de divinizar Maria. Olha aí. Cheia de graça, ou agraciada, né? Que o anjo falou para aquela mulher: você está cheia de graça, agraciada. Por que isso? A forma grega da expressão cheia de graça procede de um verbo grego que significa outorgar ou mostrar graça. Sua tradução correta é agraciada, favorecida e não cheia de graça, como aparece nas expressões católicas da Bíblia. A tradução cheia de graça não resiste à exegese séria da Bíblia, sendo contrária ao contexto bíblico e teológico. Mais uma vez, revela-se a tentativa de divinizar Maria. A diferença abissal entre Jesus e Maria. Dele afirma a Bíblia: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Está em João 1, versículo 14. Por Jesus é Deus. João 1, versículo 1. O dogma da Imaculada Conceição. Essa é outra tentativa de endeusar Maria, propondo que ela, por um milagre especial de Deus, nasceu isenta do pecado original. Essa declaração foi proferida pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Portanto, é antibíblica. A teoria, ou seja, a teologia cristã, afirma que todos pecaram. Está em Romanos 3, 23, 5, 12. A Bíblia mostra o reconhecimento da própria Maria em relação a isso. Lucas 1, 46 e 47. O milagre especial
de Deus aconteceu na concepção virginal de Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Está em Lucas 1, 34 e 35. Jesus nasceu e viveu sem pecado, embora tentado, nunca pecou. Hebreus 4, 15. O dogma da perpétua virgindade de Maria. Maria, ela não foi virgem até morrer. Após ela ter concebido e dado à luz a Cristo, ela teve outros filhos. O clero romano defende a doutrina da perpétua divindade de Maria, pois conclui que ela não gerou mais, mas filhos além de Jesus. Sua preocupação é com a dedicação de Maria, visto que não há desonra alguma em uma mulher casada ser mãe de filhos. Antes, o contrário, à luz da Bíblia, isso lhe é honroso. Está em Gênesis 24, 60 e Salmo 113, 9. A família de Jesus. A Bíblia declara com todas as letras que José não conheceu até o nascimento de Jesus. Mateus 1, 25. Os irmãos e as irmãs de Jesus são mencionados nos evangelhos. Os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Alguns são chamados por seus nomes. Tiago, José, Simão e Judas. Está lá em Mateus 13, 55, Marcos 6, 3. Veja ainda Mateus 12, 47 e João 7, 3 a 5. Afirmar que irmãos aqui significa primos é uma exegese ruim e contrária a todo o pensamento bíblico. Conclusão da lição. As tentativas inglórias de fundamentar o marianismo na Bíblia fracassaram. Eles tentaram, estão tentando, dizendo que Maria tem a qualidade de ser uma divina, de ser mãe de Deus. Aleluia. As expressões Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, não são a mesma coisa que bendita és tu acima das mulheres. Devemos esclarecer que esses pontos aos católicos, com respeito e amor, mas discordando de suas crenças, com base na palavra de Deus. Muitos são sinceros e pensam estar fazendo a vontade de Deus. Glossário. Abominável significa detestável, odioso, repugnante. Clero, classe eclesiástica, comparação de todos os padres. Exegese, narração, explicação, comentário crítico de um texto quer sacro ou secular. Questionário. Qual o resultado da substituição de Jesus por Maria? Segundo, o que é mariolatria? Terceiro, em qual texto das Escrituras se afirma que Maria foi salva por sua fé em Jesus e não por ser mãe do Salvador? Em que texto da Bíblia é condenada a oração Ave Maria dos católicos? Em que texto da Bíblia lê-se Maria teve outros filhos? Então, um estudo aqui sobre Maria, mariolatria, é importante você ter ciência disso, estudar, procurar saber a verdade
E se aparecer alguma dúvida, escreva aí nos comentários, né? E que Deus abençoe a você, a todos nós. Em Cristo Jesus, eu quero agradecer a Ele por essa oportunidade.